Jesus ascendeu aos céus e sentou-se à direita de Deus. O Espírito Santo veio para nos consolar até o dia da volta de Jesus Cristo. Dermaclin Missões. Este é um trabalho voluntário, mantido pela Dermaclin Aliança de Dermatologia e pela Dermaclin Excellence Cosméticos. Eu sou a doutora Sueli, sou médica e missionária, trabalho com a minha irmã Felícia, que é psicopedagoga e missionária. Meus irmãos, nós estamos no estudo da festa de Pentecostes. Então, na festa de Pentecostes, nós celebramos a entrega das pedras das leis, dos 10 mandamentos, lá no Monte Sinai. Nós também celebramos a festa das primícias, que depois eu vou explicar para vocês. E celebramos também a grandiosa vinda do Espírito Santo de Deus e que a Bíblia nos ensina com muitos detalhes. O que acontece? Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, após a morte dele. Já no dia da ressurreição dele, ele foi visto pela Maria Madalena e pela outra Maria, e conversou com ela e disse a elas que fossem avisar os discípulos, que ele estaria com os discípulos. Durante 40 dias, meus irmãos, Jesus esteve com os discípulos, ensinando em pessoa. Os discípulos tiveram ali a maravilhosa experiência, a alegria de ver o Mestre já ressurreto, não mais sofrido naquela cruz como eles tinham visto. Nós temos no livro de João várias passagens sobre a presença de Jesus com os discípulos após a ressurreição dele. Vocês podem ler João capítulo 20, a partir do túmulo vazio. Depois vocês vão ver Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece aos discípulos, Jesus aparece a 7 discípulos e assim, são muitas as passagens. Então agora nós estamos no Novo Testamento, nós vamos para o livro de Atos, do Novo Testamento. Êxodo foi lá no Velho Testamento, agora nós viajamos, estamos aqui no Novo Testamento, no livro de Atos. Vejam só, Atos capítulo 1, Jesus é levado ao céu. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Olha, eles estavam reunidos com Jesus. Então, lhe perguntaram, fizeram diversas perguntas ali para Jesus, conversaram, né? E no final dessa conversa, eu vou pular alguns versículos, vocês poderão ler, capítulo 1 de Atos. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Aqui está mostrando a ascensão de Jesus. Jesus, depois dessa conversa com eles ali, deu mais instruções. Jesus foi levado ao céu, numa nuvem. E eles ficaram olhando para Jesus. E Jesus desapareceu na nuvem. E 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, perguntaram para eles, né? Homem da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês viram ele partir. Antes dessa subida, antes dessa ascensão de Jesus deu o último ensinamento aos discípulos. Fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu no 40º dia da ressurreição dele, e eles permaneceram. Então Jesus subiu, eles voltaram para Jerusalém, e ali eles permaneceram. Eles não sabiam que dia nem que hora o Espírito Santo viria, mas eles confiavam que Jesus mandaria o Espírito Santo. Jesus já tinha instruído para eles quem é o Espírito Santo, o Consolador. Eles não queriam que Jesus saísse de perto deles, mas muitas vezes Jesus disse para eles, não, eu preciso ir, vou preparar lugar para vocês e eu volto. Então, eles ficaram em Jerusalém. O que estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias? Estava acontecendo a festa de Pentecostes. E o que é a festa de Pentecostes? Que vocês já assistiram lá no primeiro vídeo da festa de Pentecostes. É a celebração da entrega da pedra com os 10 mandamentos ali no Monte Sinai. Também celebrado dias antes, um período antes da entrega da pedra, quando todo o povo estava ali no acampamento, né, ali perto do Monte Sinai, e eles ouviram o som de trovão,
viram relâmpagos, né, som de trombeta e a voz de Deus que disse para eles os 10 mandamentos. Eles ouviram os 10 mandamentos. Quando eles retornaram, Deus chamou Moisés para subir novamente ao Monte Sinai e entregou a pedra para eles. Então, eu já estou até repetindo para vocês a história da festa de Pentecostes. E eles passaram, então, a fazer essa festa todos os anos, desde aquele primeiro momento ali no Monte Sinai. Jesus, como judeu, toda a família, Jesus também celebrava todas essas festas. Os discípulos celebravam. Ali em Jerusalém, naqueles dias da festa de Pentecostes, que eles também estavam celebrando a festa das primícias, junto com a festa da entrega da pedra com os 10 mandamentos, existia ali judeus de todas as nações, judeus que moravam em Jerusalém, judeus que moravam no Egito, não só judeus, mas existiam ali, para aquela festa, 3 tipos de pessoas, tá? Existiam os judeus que acreditavam em Deus, existiam os judeus que acreditavam em Jesus, porque essa festa não separava os judeus que acreditavam em Jesus e dos que não acreditavam. Existiam ali pessoas que não eram judias, mas eram muito simpatizantes aos ensinamentos, também estavam ali para a festa de Pentecostes. Também existiam ali pessoas que apreciavam e foram ali para a festa, que achavam a festa bonita, mas não tomavam nenhuma decisão em relação a crer ou não crer. A cidade de Jerusalém estava lotada. Os discípulos estavam ali reunidos numa casa. Os 12 discípulos, o 12º, que foi convidado a repor o lugar do Judas, que tinha saído, né? Ele traiu Jesus e saiu do grupo dos 12. Então, ali eles escolheram mais um para completar o grupo dos 12, de modo que ficassem os 12 discípulos como eram originalmente e também compondo ali a semelhança das 12 tribos de Israel. Então, eles estavam ali, numa casa, no 2º andar, que a Bíblia descreve, ali estavam os 12 discípulos e mais ou menos 120 pessoas, entre os judeus e os não-judeus, que acreditavam que Jesus nasceu e ressuscitou. E, de repente, quando eles não estavam exatamente esperando, estavam na expectativa, que nós estamos na expectativa de Jesus voltar, mas não sabemos o dia nem a hora. Semelhantemente, eles estavam ali. Aí houve um barulho, agora vocês vão ler isso em Atos 2, um barulho semelhante ao barulho de vento, de vendaval. A Bíblia diz um barulho semelhante, não era vento, era muito barulho. E eles viram como labaredas de fogo, sabe? Ali naquela casa onde estavam os 120, labaredas de fogo, sabe? E aquelas labaredas de fogo pousaram na cabeça de cada um deles e eles se alegraram tanto. Vocês imaginem, meus irmãos, a alegria deles. Se alegraram tanto. Eles começaram a se movimentar, a pular, a dançar e começaram a falar, pregar ali nas diversas línguas do povo que estava reunido ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Né? Existiam pessoas que falavam o hebraico, né? Existiam pessoas que falavam o aramaico, o grego e outros idiomas da região. Mas ali eles começaram a falar, né? E no idioma que todas as pessoas conseguiam compreender. Aquele barulho naquela casa chamou a atenção da multidão que estava do lado de fora. E todos se reuniram ali para ver. E ali todos foram testemunha de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, esse é o dia que nós celebramos a festa de Pentecostes nas nossas igrejas cristãs, na igreja protestante, na igreja católica. Nós celebramos Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo, que está conosco hoje. O Espírito Santo está presente na nossa vida, cuidando de nós, nos orientando, nos protegendo, nos ensinando, dando para nós a interpretação da Bíblia. E o Espírito Santo cuida de nós até o dia que Jesus voltará para nós. Vocês entenderam? Então, o que acontecia naquela cidade era a festa de Pentecostes. Isso aconteceu, então, 10 dias depois que Jesus ressuscitou. Ou melhor, 10 dias depois que Jesus ascendeu aos céus. Jesus ressuscitou, 40 dias depois Jesus
ascendeu aos céus. 10 dias depois veio o Espírito Santo, somando o quê? Período de 50 dias, semelhante ao período que o povo saiu lá do Egito, caminhou até o Monte Sinai e Deus então falou para eles os 10 mandamentos. Ok, meus irmãos? Meus irmãos, antes de terminar esse vídeo, deixa eu só fazer um reparozinho do vídeo que eu falei sobre o calendário hebraico e o calendário gregoriano, tá? Meus irmãos, vocês vão me dar um desconto, tá? Eu errei, eu vou corrigir aqui meu erro, tá? Vocês vão permitir que eu tire um 6, um 7, né? Vocês não vão me reprovar, mas meus irmãos também não vão exigir de mim que eu seja nota 10 o tempo todo, tá, meus irmãos? Um carinho comigo que eu errei, mas vou explicar para vocês. O calendário hebraico, ele é um calendário luno-solar. Ele é organizado de acordo com a Lua, como com o movimento do Sol, ou da Terra em torno do Sol. Ele é luno-solar, tá? O nosso calendário gregoriano, ele é exclusivamente solar. Tá? Eu disse diferente lá no videozinho que eu falei, mas eu estou estudando o calendário, sabe, meus irmãos? É lindo. Eu estou estudando o calendário hebraico e o calendário gregoriano, estou procurando compreender essas conexões entre os dois calendários. É muito bonito. Então, eu estou aprendendo, sou estudante. Eu errei, estou corrigindo agora o erro para vocês, tá? Dá um descontinho para mim, tá certo? E uma coisa muito interessante que eu li também no calendário gregoriano, foi um calendário criado em 1582 pelo Papa Gregório. 1582 não é tanto tempo assim. O Brasil foi descoberto em 1500, né? Então, logo após, veio esse calendário. Então, é isso que eu estou estudando. É um calendário recente, né? Quando o calendário hebraico, ele é um calendário muito antigo, mas é o gregoriano hoje que rege o mundo, né? Que nos dá a direção de tempo, de dia, de mês, né? Então, eu estou estudando agora o calendário hebraico e o gregoriano. Eu vou trazer depois lá para o nosso intermediário, nosso avançado, vou trazer para vocês também, tá? Eu vou trazer tudo bonitinho, bem certinho, que eu estou estudando bastante o calendário. Que Deus abençoe, meus irmãos. Próximo vídeo, festa. Aí eu vou falar como nós vamos organizar nossa festa. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.